Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para falar do resultado da Mills, eu vi aí um resultado como bem positivo, tá? A Mills, para quem não conhece, trabalha com aluguel para equipamento, né? Aluguel de equipamento para construção e também para outros propósitos associados, e a gente vai ver isso daí à medida que vai passando aqui, mas grande parte ali para elevação, né? Plataforma aérea, esse tipo de coisa. Então a gente vê ali que 82,7% do faturamento dela vem ali de locação, 8,4% vem de vendas de novos e seminovos, só para a gente ter uma noção de como é que funciona a operação, e o restante é outros e um delta ali de venda de sucatas, tá? Da locação, grande parte é plataforma aérea, e um terço dessa locação é referente, é linkado ao setor de construção, o restante não construção. Tá? É importante, é interessante assistir o vídeo do segundo trimestre de 2019, porque tá aqui na descrição o vídeo, diga de passagem, porque naquele vídeo eu faço uma discussão no final que eu acho que é bem interessante com a subida forte aí que a gente teve no último ano da Mills, é algo que eu discuto ali no final do vídeo, eu acho que vale a pena justamente para entender por que eu vejo a entrada e como é que eu vejo a entrada nesse vídeo, nesse papel, tá? Então é uma continuidade de tese de investimento. Primeiramente, o business, o negócio da empresa está muito bem posicionado, a empresa está num negócio que vale muito a pena, ligado à construção civil, que é positivo, está no começo de um ciclo muito positivo. Além disso, uma variedade de projetos diversos, né? Então, assim, projetos de setores diversos e de companhias diversas, o que não causa um risco de centralização e, além disso, possibilita que ela se aproveite aí do crescimento que o Brasil deve ter com reforma, com melhoria da economia e por aí vai. Tá? É visível pela recente abertura dos negócios, tá? Eles recentemente agora abriram a unidade de negócio para a gente entender melhor como é que funciona, isso foi super interessante nessa apresentação agora. Primeiro, então, para entender as proporções, acho que vale a pena a gente pegar ali rental, 82,8% da receita líquida, construção 17,2%, então só para a gente ter uma noção de como é que fica isso. A distribuição do rental ali, o principal, é indústria, construção civil e serviços, basicamente ali na mesma proporção, tá? É bem distribuído. Quando a gente fala de construção, a gente está vendo ali 51,7% tem funding do setor privado, que é super positivo, não depende aí do governo, né? A principal concentração deles ali em rodovias, com 26,4%, só para a gente ter aí uma ideia da cor aí de como é que funciona. E as principais obras que eles têm participação, esse setor de construção, tá? Que é o setor ali com menor participação com unidade de negócio, é o Rock in Rio, que é super conhecido, metrô de Fortaleza e a Ponte Guaíba no Rio Grande do Sul, só para ter uma ideia aí, tá? Só para dar uma cor para a operação. A fusão com a Solaris, como segundo ponto aí da tese de investimento, deve trazer sinergia, achei super positivo, comentei no último vídeo, tá? A gente vê ali que vários times, como por exemplo o time comercial, já foi 100% integrado, então a empresa está indo numa direção, com velocidade, numa direção bem positiva. 6 das 17 filiais que deveriam ser unificadas até o final de 2020 já foram unificadas, isso daí reduz o custo, tá, da empresa. Além disso, é algo que a gente tinha comentado na última análise, então é algo que eu estava ali justamente na expectativa, agora a gente tem uma noção do progresso. A empresa vem aí com uma melhoria forte, operacional e consistente, isso daí é o terceiro ponto da tese, tá? Os custos de despesas ali vem reduzindo como percentual da receita líquida, é algo que eu falei no trimestre passado, que a gente deveria acompanhar e observar justamente para ver como ela consegue evoluir com isso, que a fusão com a Solaris não fosse algo que fosse negativo para a empresa e que ela conseguisse lidar com esse tipo de questão. E a gente vê ali que descontada a depreciação, né, os custos de despesas gerais ali, o geral, representa 75,12% da receita líquida nesse trimestre, versus 83,48% no trimestre passado, segundo trimestre de 2019, e um pouco mais de 100% no terceiro trimestre de 2018, então a gente tiver uma melhoria operacional consistente. Se a gente for abrir mais, justamente para nessa primeira vez dar uma olhada mais a fundo, a gente vê que o CPV, custo do produto vendido, está batendo em 32,61% da receita líquida, versus 42,69% do segundo trimestre de 2019 e 51,17% do terceiro trimestre de 2018. Então tem uma redução muito agressiva nesse CPV, tá? O que é super positivo. O SG&A, que é mais complicado de reduzir, né? Despesas gerais com vendas e administrativas ali, vem aí numa melhoria contínua também, e essa consistência, essa continuidade é justamente o que é interessante. 35,63% da receita líquida nesse trimestre, 36,82% no segundo trimestre de 2019 e 37,69% no terceiro trimestre de 2018. Isso daí sem os não recorrentes, tá? Para ter essa noção, a gente faz sem os não recorrentes, ainda assim eu acho que seria positivo se a gente olhar os números, mas só para a gente ter uma noção mais clara, sem os não recorrentes, justamente sem os não recorrentes, justamente para a gente entender como é que está de fato a operação da empresa. A gente vê também uma melhora na taxa de utilização, que é algo que eu comentei no último vídeo, justamente que ela já estava conseguindo com aquela taxa de utilização mais baixa operar bem.
Agora a gente vê uma melhoria considerável, o rental batendo em 47,7% da taxa de utilização versus 45,1% do trimestre passado, construção 35,9 versus 32 do segundo trimestre de 2019, tá? Então super positivo, e a gente vê isso refletido nos resultados, tá? Eu estou usando resultados combinados, tá? Porque a Solaris só entra em maio de 2019, e se eu usasse os resultados consolidados, a gente teria ali o terceiro trimestre de 2018 sem a presença da Solaris, o segundo trimestre de 2018 com alguma falta ali da presença da Solaris, e isso daí ia acabar deixando menos comparável aos resultados, tá? Então eu estou fazendo com um combinado que pega como se a Solaris estivesse junto desde aquele início ali. A receita líquida tem um crescimento de 13,7% versus o mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2018, 12,8% versus o período passado, segundo trimestre de 2019, atingindo ali 129,4 milhões de reais, uma empresa que não é propriamente de um porte muito grande. Tá? O EBITDA ajustado, crescimento de 25,9% versus o mesmo período do ano passado, e de 23,8% versus o segundo trimestre de 2019, atingindo 37,8 milhões de reais, um crescimento consideravelmente maior do que o da receita líquida, que reflete positivamente na margem, que atinge ali 30,9% nesse trimestre, versus 24,5% no terceiro trimestre de 2018 e 21,1% no segundo trimestre de 2019, o período anterior. Tá? Quando a gente vê o lucro líquido, que na verdade é um prejuízo líquido, é de 19,4%, não me incomoda porque é em grande parte causado pela depreciação, como destacado ali nesse trimestre de 47,9 milhões, que é não caixa. Tá? Então, assim, acaba sendo positivo para a empresa porque reduz a tributação que incide sobre ela e, de qualquer forma, a gente continua ali gerando caixa com muita força e tendo esse prejuízo basicamente causado pela depreciação dos equipamentos, que é uma questão contábil, não é propriamente um problema. Tá? O fluxo de caixa operacional é livre, operacional e livre, é forte e também consistente, tá? Nesse trimestre aí com um crescimento forte, batendo ali respectivamente em 34 milhões o operacional e 31,1 milhões o livre, super positivo, a empresa indo numa direção super boa. Vale lembrar que apesar desses bons resultados, a gente ainda não teve o break-even operacional daquela parcela menor, que é a parcela da unidade de negócio de construção, tá? E não deve vir esse ano pelo que a empresa informou durante o conference call que eles fizeram. Tá? De qualquer forma, mesmo assim a operação melhorando violentamente, com o aumento da taxa de utilização ali no setor de construção, a gente deve ver aquela operação melhorar. Tá? O que nos resta agora, então, é basicamente falar da estrutura financeira, que é sólida e vem melhorando. Além do fluxo de caixa robusto, a gente tem ali um caixa líquido nesse momento da empresa em 13,2 milhões de reais. Tá? Ela continua pagando ali um preço médio na dívida de 4,43, que é muito próximo do que a gente estava pagando no período passado, mas ainda tem espaço aí para justamente poder eventualmente aí fazer um liability management e trocar essa dívida por algo mais barato. Tá? A empresa tem um porte pequeno, o Brasil ainda está numa situação complicada, então por enquanto ainda fica um negócio complicado. 39,9% da dívida atrelada ao CDI, 56,7% ao IPCA, são números aí que são interessantes porque esses dois índices devem continuar estabilizados pelo menos no período próximo aí, né? A gente deve ter uma estabilidade no Brasil, uma redução possivelmente maior ainda do Selic que vai afetar o CDI. A inflação contida, então isso é super positivo. Tá? E o maior distanciamento dos covenants, das debêntures, é algo também que é positivo, dá mais uma respirada, deixa a empresa mais tranquila, é algo que torna o longo prazo mais brilhante. Tá? A minha posição está aqui do lado, a subida forte que ela teve durante esse ano, aí, durante os últimos 12 meses, né, faz com que justifique a minha estratégia de dar uma bicada, e aí a cada 5% que ela caia, se acontecer abaixo do meu preço, eu pego mais um delta. Tá? Por enquanto não chegou a acontecer isso, não que eu tenha pelo menos conseguido pegar, tá? Mas daí se for o caso fortalecer a posição, mas eu vejo um longo prazo bem interessante para a empresa, vejo a empresa muito bem alocada ali, muito bem localizada no negócio dela, bem diversificada com cliente e por aí vai. Acho que é um business interessante, uma operação interessante para esse momento que o Brasil está vivendo, para a perspectiva que a gente tem aí do mercado financeiro. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Insta, @investircomsim. É só ir lá falar comigo, eu respondo direct message sem problema nenhum. Tá? Estou sempre disponível, assim, dentro do possível. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.